Começando mais um Buchicho Pod, e hoje com o segundo episódio, hein? E eu tenho o maior prazer, pessoal, hoje de estar recebendo aqui essa pessoa que tem causado um buchicho na cidade com seus vídeos 200 anos de Franca. Ivan Rubens, tudo bem, Ivan? Oi, Rita Rossato, muito obrigado, viu, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com você. Segundo episódio, né? Olha que Sim, ó, honra, é um né? privilégio, né, Ivan? Muito legal, E é bem, muito obrigado. e é bem bacana porque, como eu falei agora, tem causado um buchicho aí, porque todo mundo está falando, onde eu vou, falando dos seus vídeos de 200 anos, mostrando a nossa cidade de Franca, né? Sim, bom, começando assim, minha mãe, né? Rita Ah, Rossato. a gente está brincando aqui, mas o Ivan, pessoal, para quem não conhece, é meu filho, Ivan Rubens, e a gente brinca assim, Rita Rossato, Ivan Rubens, mas, né, filho, é um prazer te Sim, receber aqui hoje. sim. Essa questão assim da série, né? Em Sim, homenagem à Franca, começou no ano passado com 199. Na realidade, começou com 198 anos de Franca. sim, Acho que 2 dias antes do aniversário, minha esposa falou assim: por que você não grava alguma coisa, alguma homenagem para a cidade, né? Porque é uma certo, cidade que nos acolheu tão bem. sim, Todos os frutos, né, da nossa vida foram colhidos, né, plantados e colhidos aqui. assim, Então claro. nós temos 2 filhos, uma história. Aham, E aí eu gravei um vídeo em homenagem aos 198 anos de Franca. No ano passado, após o evento, né, que eu trabalho também com Co- eventos, né? eu ia chegar nessa cultura aí, mas tá bom, pode falar. As produções, né, de peças que você Sim. traz de São Paulo para cá sempre, maravilhosas. Então, no ano passado, terminei um evento no segundo semestre Sim, e foi um ano muito intenso, né? 2023 foi muito intenso. foi. E eu falei assim, nossa, eu vou tirar uma semaninha ali, meio que de descanso, né? Uma semana sabática ali, né? Sim, E eu tava assim, como era agosto, final de agosto, né? Tava próximo já, né, do aniversário da cidade. Eu comecei a estudar algumas histórias, ler, né, sobre algumas histórias ali. Comecei pelo Relógio do Sol. E eu falei, nossa, tem muita coisa bacana, né? É igual um você olhou para fiozinho. trás e falou: Nossa, tem muita coisa. É É igual muita, você vai vai puxando e vai vindo um puxando. monte, É, muita coisa, né? E aí fui acolhido muito bem ali pela dona Margarida, né? Senhora Margarida do Museu Municipal. sim, E uma ela gracinha, gente, né, sim. que é uma pessoa incrível demais. Aí eu fui conversando com muitas pessoas Aham, e compondo os roteiros. certo. E aí conversei com o Samuel lá da Câmera Play, contei pra ele, né? Ele Aham. falou assim, nossa, tô dentro. Vamos botar isso em prática, né? Vamos gravar, né? Sim, E tive uma receptividade muito grande, né, por parte dos patrocinadores. foi. Então, Unimed, Móveis GG, Franca Shopping, Aham. Chaminé. Esse ano tive ainda, que entrou, né, o Café Labareda, a construtora Copenhagen. O Então, foi pessoal, bem na bacana. verdade, recebeu de braços abertos, né, Ivan? E é muito legal, Porque né? 200 anos de Franca, e esse ano estão preparando também muita coisa que está vindo por aí, em Uhum. comemoração, e você já está desde o ano passado. E ainda tem muita coisa para mostrar, né, Ivan? Tem, eu gravei no total de 18 vídeos, então Aham. tem vídeo ali falando sobre o Relógio do Sol, Sim, sobre o sim. Colégio Champagnat. Então, quando você começa a falar, por exemplo, sobre o Colégio Champagnat, tem o Colégio de Lourdes também, né, que foi a ideia ali do Monsenhor Rosa, né, a catedral, né. Então, Certo. assim, é uma história que puxa a É. outra. E não consegui colocar tudo em prática, mas foram Aham. 18 vídeos já produzidos, né. Então, tem da É, estação. e a gente está sempre passando para você também, lembrando, porque, na verdade, igual eu te falei, tem muitos, né? Sim, Acabei de falar agora do Colégio Industrial, que fez parte de tantas pessoas em sim, completou Franca. 100 anos 100 agora. anos, que bonito, foi muito bonita a comemoração. Por exemplo, a ideia do lanchão, né? Aham, do Foi ideia lanchão. sua. Então É. você colocou, né? Falou assim, por que você não faz do lanchão? Aham, Eu peguei o livro na época do Dr. José Lancha Filho, né? sim, E comecei a ler. E falei, gente, esse estádio foi construído em 83 dias. Então já foi. começou ali. A manchete do É, vídeo já tava estampada ali, muito sim, claro para mim, né? Então teve uma força, uma ajuda muito forte da comunidade na época da certo. construção. A Francana estava já partindo, né, para a primeira divisão, estava muito Uhum, perto, né? Só precisava ter o estádio é mesmo para verdade. poder disputar um campeonato e Uhum, subir, né, ter o acesso.
Então... E tem quantos anos o lanchão? Ele é de 69. Eu me lembro que eu era criança, meu pai ia de bicicletinha lá, eu levava meu irmão era muito engraçado, tanto que eles curtiam, né, Sim. essa época aí, o lanchão. Engraçado que quando completou 50 anos do estádio, isso eu nem coloquei no vídeo, né? Mas teve uma homenagem, né, pro Dr. José Lancha Filho, Sim. lá no lanchão, e ele esteve uma presente. Uma pessoa incrível, viu? Sim. Maravilhosa. Quem teve o prazer de conhecer sabe o que eu tô falando. E ele esteve presente nessa comemoração dos 50 anos, e ele faleceu alguns dias após a comemoração. Foi muito engraçado. Foi em junho ali de... acho que faz 5 anos isso, né? Sim. Então... Mas são histórias, né? É pai da nossa querida Flávia Lancha, né? Sim, são histórias. Tem muita coisa bacana, né? Sim, eu sei. Ivan, começando, a gente tá começando agora, mas vamos aqui, ó. Gente, não é vinho, hein? É um suco, oferecimento do Cacá, que mandou pra gente aqui um suco maravilhoso. Então vamos Sou servir. cliente do Cacá. Cacá é maravilhoso, né? Cacá faz parte da nossa... Queijos, vinhos, frisantes, champanhe. Então, para todas as épocas do ano, comemorações. Só abre aí para nós. E agora, ele tá com uma novidade, que ele tá com a rotisserie ao lado, anexo ao Cacá Bebidas. Se você já compra um vinho, já pega uma massa ali, né, Cacá? E é muito prático, porque chegar até o Cacá, que fica ali na rotatóriazinha, em frente à Amazonas, Sim. E na Alberto de Azevedo 273. E agora, com a rotisserie do lado, antioxidante natural. Olha que top, né? Gentinho. Isso aí. Ó, Cacá, muito obrigada, hein? Vamos então continuar a nossa conversa. Olha, sim, que tem conversa, hein? Você quer voltar para o começo? Quem já foi... Não, vamos falar um pouquinho também das suas produções, Ivan, porque o Ivan, ele, além de... E tem a corretor, né? De imóveis, que também tá bombando. Por isso que eu falei que é um buchicho. O Ivan é um buchicho. E vamos falar um pouquinho das produções que... Hoje eu falo que é cultura, né, Ivan? Que a gente fala tanto da criança, que é desde novinha, e eu falo que já teve pessoas que já assistiram, que já estão grandinhas, né? Que já estão, acho que até levando os filhos lá para assistir. Já foram isso é bacana. Inclusive, já teve público meu que já foi patrocinador dos Você eventos, é tão novo, né? Mas já tem uma história. Que começou cedo, né? Na realidade, bom, você sabe muito bem da história, mas vamos lá. Nasci no Rio de Janeiro, né? Na década de 80. Nós viemos para Franca no início dos anos... Na década de 80. 83. No início da década de 80. Tão maravilhosa. Quem curtiu, você era bebê, mas foi o melhor que tinha na música, em cinema. Eu falo que foi o melhor, né? 80, 90. Período riquíssimo, né? Você é carioca, né? Morou lá até, acho que 10 anos, até os 10 anos. Sim, aí nós viemos para cá no início dos anos 90, após aquela questão do Plano Collor, a cultura. Meu pai era produtor teatral no Rio, diretor, né? Então teve uma queda nessa parte cultural, né, da cidade. Questão de caderneta de poupança, todo mundo só gastando com básico. Eu me lembro. Na época eles prenderam o dinheiro, era assim, 50 reais. Sim. Né? E a pessoa tinha que se virar. Sim. Aí viemos para Francas, vocês se reinventaram, né, com o jornal local. Depois teve o retorno dos eventos. Sim. Durante esse retorno dos eventos eu acompanhei de perto, né, toda essa parte cultural, então foi muito forte ali para mim. E na adolescência comecei a trabalhar com o Ivan Merlino, meu pai. Então tive essa introdução, que foi uma espécie de faculdade ali no meio de produção de eventos, né? E aí depois chegou 2003, que foi o ano que eu conheci minha esposa, Tatiana. Hoje minha assistente, braço direito, está sempre comigo. Sim. E a nora. 20 anos juntos, 15 anos de casado. Sim. Então conheci a Tati em 2003. Comemorou recentemente, né, Ivan? Sim, 15 anos. 15 anos de casado, bodas de cristal. Mas vamos falar aqui. Mas já tinha Maria Fernanda. A Maria Fernanda, então vamos lá. Agora... 2003. Aí em 2004, a Maria Fernanda nasceu. Nossa primeira filha, né? Única filha mulher, né? Temos um casal. Então a Maria Fernanda, quando ela nasceu, o meu pai
chegou para mim e falou o seguinte, falou assim, olha, 30% do que entrar de receita, né, do lucro líquido, é seu. E aí me colocou realmente dentro, né, do processo de produção de eventos, e a gente levou isso bem a sério. Num determinado momento, ele tinha uma produção do espetáculo, uma professora muito maluquinha do Rio de Janeiro, que queria vir para Franca fazer um projeto escola, com a Soninha de Paula. E ele me passou para fazer esse projeto. Sim. E eu encarei, foi o meu primeiro projeto de espetáculo teatral infantil, e eu levei bem a sério, faço isso até hoje, então Sim. 2 vezes por ano. É um compromisso mesmo com a cidade, com as crianças, com os professores, com a cultura. Então, a gente forma, através desse projeto A Escola Vai ao Teatro, o público de amanhã, de hoje, Sim. presente. Então, assim, eu acho que faz bem tanto para a criança quanto para o adulto, para os pais. Nossa, é muito bom ver aquele monte de as crianças entrando no teatro, brincando, eles curtindo, né? Sim. Eles aceitam muito, muito, muito. É muito bacana. E então, assim, aceitação. Quando que veio, por exemplo, a corretagem que você mencionou? Ah, tá. Foi na pandemia. 2020 eu fiquei em branco, então foi um ano que eu... Muito difícil para todo mundo, né, Ivan? Sim, então eu tive 1 ano e meio de férias. Então foi onde, inclusive, eu ajudei a Tati, né, com a empresa dela, nas redes sociais. Em 2021, eu entrei no mercado imobiliário, lá na VTI Imóveis. Fui acolhido muito bem ali. E então foi foi a minha porta de entrada para o mercado imobiliário, certo. Em 2021. Eu, a princípio, não imaginava que eu fosse gostar ou que me dá bem nesse meio, né? Porque era muito diferente do que eu fazia. Apesar de trabalhar com vendas, né? Relacionamento Sim. e tudo mais, mas era diferente. Era diferente, bem diferente, eu Sim. acho. Então, assim, teve um processo para tirar o Cresce, que eu ficava meio que escondido, né? Então, assim, escondido, não aparecia nas redes sociais, porque não podia, né? Então, as vendas sempre eram feitas através da imobiliária. Sim. Que é o período de estágio ali mesmo, né? Então, quando eu tirei o Cresce, foi onde eu convidei, né, o primeiro construtor para gravar um vídeo, depois o segundo, Sim. e gravar vídeo do começou aí, esses vídeos aí, foi... Nossa, caminho afora. Morria de vergonha de gravar os vídeos, porque eu não tinha o hábito, né? Tudo é hábito, mas né? Tudo é hábito. Então, até no primeiro vídeo que eu gravei, eu mostrei pra minha esposa, ela falou assim, nossa, tá parecendo um robô aqui, né? Eu falei, nossa, tô precisando melhorar isso, né? E aí a gente vai desenvolvendo, um hábito, né? igual você falou, repetição, e aí depois você vê com os vídeos de Franca. Tem muita gente que fala assim, nossa, pra você é fácil, né? Porque você se comunica. Sim, você fala muito bem, né? Você gosta do que você faz. E eu falo que realmente é fácil, porque eu escolho amar o que eu faço. Então eu escolho colocar paixão no que eu tô fazendo. Qualquer coisa que eu estiver fazendo, eu tento fazer o melhor, né? E eu acho que é por aí. E aí os vídeos foi uma consequência, né, o de Franca, né? Sim. Eu não imaginava que fosse ter essa repercussão. É o que eu falei, um buchicho, tá? Todo mundo comentando. Então, assim, eu tive um feedback muito legal, que foi o seguinte... Visibilidade boa. Mas alguns professores entraram em contato comigo me pedindo os vídeos para trabalhar esses vídeos em sala de aula com as turmas. Legal. Então, assim, eu já recebi convite para palestrar em colégio, por conta dos 200 anos, com a história de Franca, para falar sobre Franca de uma forma mais leve, Sim. mais bacana, de repente, para os alunos, né? E, então, é isso aí. É bem bacana. Tem uma coisa legal, né? Falando do Rio de Janeiro... Agora eu gostei. Não, porque você tem excursão... sempre faço, eu falo Bussato, né, que eu morei lá 12 anos, e assim, então é uma coisa que tá na gente, né? Sim. Amo Franca, gosto muito de Franca, mas Rio de Janeiro já é a minha segunda paixão na minha vida. Sim. Sou apaixonada. Você sabia que o biscoito Globo foi feito por francanos? Você sabia? Não. Um patrimônio do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Na época da imigração. Nossa, que legal. Franca recebeu muitos imigrantes. Você descobriu isso agora também? Faz um tempo, mas eu não botei Olha, que bacana, vídeo, hein? Mas aí tô contando pela primeira vez aqui.
a gente teve um período forte de imigrantes em Sim. Franca, vindo os italianos em primeiro lugar, né? E depois os espanhóis. Então tiveram duas famílias que vieram para o Brasil, Ponce e Fernandes. E Olha, eles vieram e tinham duas crianças ali, um de cada família, que depois eles acabaram se casando, que foi a Encarnação Fernandes e o Antônio Ponce. Eles casaram em 1935 e tiveram 4 filhos. Ela, Encarnação, era uma espanhola que, segundo o livro que eu li, muito bonita, que chamava muita atenção, e ela era o ponto fraco do Antônio. Ele tinha muito ciúme dela. E num determinado momento, por conta desse ciúme, ele decidiu sair de Franca e mudou de cidade. Foi em Franca, Ivan, toda essa história. Gente, arrepiei agora. E aí, vou te falar como que nasceu o biscoito. Eles foram, eles chegaram a São Paulo. Sim. Ele colocou ela para assumir a responsabilidade da casa e cuidar das crianças. Sim. E para que ele trabalhasse, como uma forma, inclusive, de manter ela ali, meio que sob controle. Só que ela era meio rebelde. Então ela decidiu que queria trabalhar para ajudar, inclusive, com as despesas de casa. Que já era uma época tão mulher não tinha essa voz, né? A voz ativa, né? É isso aí. E ela foi trabalhar. Ela bateu o pé e foi. Só que ela conheceu um outro homem. E aí... Não adiantou nada tirar de Franca. Não. Levar embora. E ela abandonou a família. Olha. O Antônio entrou em depressão. Um dos filhos, o Milton, decidiu que queria meio que salvar a família, porque ajudar financeiramente, porque o pai estava muito deprimido e tudo mais. E ele foi pedir ajuda para um primo, que era dono de uma padaria, no Ipiranga, que chamava Padaria Record. Que legal. Aí eles se mudaram para o fundo dessa padaria, começaram nessa padaria com os pães, biscoitos de polvilho e tudo mais. E o Milton, um dia, num congresso religioso no Rio de Janeiro, em Botafogo, ele levou esse biscoito para ajudar com os custos da viagem. Gente, Botafogo, onde a gente morou. Sim. Nós moramos lá. Vendeu, chegou a vender mais de 100 quilos em um dia de biscoito. Aí ele voltou para São Paulo, levou mais biscoito. Depois foram mais os 2 irmãos, porque eram 3 irmãos que depois tomaram conta, os 3 homens. Sim. Dos 4 filhos, eram 3 homens e uma mulher. Aí esses 3 homens assumiram o biscoito, eles arrendaram um forno de padaria em Botafogo, que chamava Padaria Globo. Olha, que E dali nasceu o Biscoito Globo. Nossa, então, o Biscoito Globo tão famoso. Tem vínculo com Franca. Hoje é patrimônio no Rio de Janeiro. Ele é patrimônio, ele é tombado. Tem histórico e cultural. Olha só, assim. que bacana. Então, tem com Franca. Gente, a gente tem que falar, né? Começou em Franca, que legal. Muito bacana. É uma história bacana, um pouco triste. Né, porque o Antônio... Mas precisou de acontecer tudo isso para que o Biscoito Globo existisse, como a gente conhece, né? Então, e você sabe que é a mesma... A logo deles, né? Já tem um livro que eu li, que eu vi essa história toda, quer ver? Até te falar. Que o nome bacana. da autora, para quem quiser. Existe esse livro que fala da... Fala tudo isso que eu falei. Olha que bacana. Vou botar aqui na câmera. Olha que bacana o Globo. O Globo. Aqui Gente, é a história que de legal. um biscoito de Ana Beatriz Manier. Olha. Você acha isso aqui na Play Store, no Play Livros, né? Qualquer, eu vou querer ganhar um de presente, Kindle, né? hein, Ivan? Sim. Porque eu acho legal, que né? é bem legal. Quer me dar um presente? Não. Porque eu sou muito apaixonada. E o Globo, sempre que a gente vai lá, não tem como, né? Tá na praia e... Não, é muito bacana. Então, assim, por exemplo... Que legal. Aí você vai vendo muitas histórias. Por exemplo, eu li sobre o Cariolato, que eu não fiz nenhum vídeo a respeito. Então... O Cariolato, ele é italiano. E, por exemplo, ele é responsável pela arquitetura, segundo o que eu vi por alto, né? Da Capelinha, do Cine São Luís. E aí, por exemplo, o Luiz Schirato, pai do Pedro Schirato, foi discípulo do Cariolato. E o Pedro Schirato é autodidata, né? Ele aprendeu vendo o pai. Hein? Olha só. Então, assim, por exemplo, a gente tem preciosidades aí em Franca, eu falo muitas, né? Muitas. Então, o Pedro Schirato é um. Eu tenho um quadro lá em casa, inclusive, enorme, né? Do Pedro, que uma vez eu vi ele pintando no shopping, falando, gente, isso aqui
Hoje você não vê mais. Não vê. É raríssimo, Não né? vê. Então achei, assim, muito bacana. Certo. Então tem muita coisa. A Franca é muito rico. É muito. E nesses vídeos aí que você fez, você descobriu, né? Eu não sabia, sobre um teatro ali no centro. No centro No de Franca. centro de Franca, e era grande, não era Sim. pequeno. A gente teve ali Entendeu? primeiro o Teatro Santa Clara. Isso, Aí é depois, o Santa Clara, ó, aquele... ele depois, Ah. isso foi em 1800 e bolinha, o Santa Clara. Aham, Aí depois ele virou Teatro Santa Maria. sim, Aí depois ele foi demolido certo. e criaram outro teatro na Praça Barão, Aham. em 1929, se eu não me engano. Muniz e Cunha foi a empresa responsável pela construção. Aí teve um novo Teatro Santa Sim. Maria, em 1929. Depois virou Cine Santa Maria. Só que o Teatro Santa Maria, nessa época... Cine Santa Maria. porque Franca era uma cidade muito próspera, né? Então, por exemplo, o café gerava muitas riquezas. Então, assim, foi a época de ouro, né, francana. Então, por exemplo, a sociedade francana participava dos eventos culturais no teatro, nos camarotes. Tinha 1.400 lugares no 1.400 teatro. lugares, pensa. Sabe a Casa Bolelli? Sei. Era ali. Ah, tá. Ali já foi Montana, né? Também Boate Montana. Sim. Então, naquela região da Praça Barão aconteceu muitas coisas. Por exemplo, eu li no livro do pai da Flávia Lancha, Dr. José Lancha Filho, o seguinte, que ele fala a questão muita gente me pergunta, e dos diamantes? Eu sei muito pouca coisa sobre os diamantes. E tem história, viu? Tem muita história, mas é o seguinte, nada muito registrado, entendeu? Então, por exemplo, no livro do José Lancha Filho, eu li que, por exemplo, chegava americanos, estrangeiros, né? Sim. Que botavam uma mesinha na Praça Barão, um intérprete do lado, formava uma fila de pessoas com pedras, ele ia avaliando um por um com aquela pilha de dólar do lado e comprando diamante ali no meio da Praça Barão. Isso aí, mas assim, fora isso, eu não vi mais registro, mas eu sei que era muito forte, onde era a Casa Barbosa, era um centro de lapidação. Sim, a gente estava comentando esses dias sobre o telefone, né? Que a sua avó, a Yolanda, a dona Yolanda foi telefonista. Ela conheceu o Rubens, o seu Rubens, numa ligação. Isso há quanto tempo? Mais de 100 anos atrás, gente. Vocês não estão entendendo. Muito tempo. Muito interessante, muito né? Tempo. Inclusive, eu estou E é bacana uma porque série. a gente fala, era ali do lado do café, ali no centro. Na Praça Barão. Sabe eu não sei onde é. O Senhor Café? Do lado ali. A CTBC, na época, era CTBC, não me lembro mais. Sempre foi ali, na época do telefone que tirava e... Entendeu? Sim. Porque sua avó era telefonista. Eu peguei uma série para assistir, As Telefonistas, na Netflix, que retrata essa época. Então é bem legal, porque você consegue ver como era o trabalho das telefonistas nessa época. E aí, segundo relatos, né, meu avô gostou, acho que da voz dela. A dona Yolanda era muito linda, né? Foi uma mulher, além de linda, incrível, né? O que eu falo que foi minha segunda mãe. Sim. Que ela foi uma pessoa muito importante na minha vida. Yolanda Teixeira Merlino, né? Lindona. E também a gente estava falando aqui, também teve o hotel, né? Hotel Francano. Hotel Francano foi um marco, né? Da história, né? O Hotel Francano ele foi inaugurado em 7 de setembro de 1929. A verba ali foi um conjunto, né, entre os cafeicultores e a prefeitura, né? Acho que a prefeitura cedeu o terreno, o espaço, e eles construíram esse hotel. Então, assim, era considerado um dos hotéis mais luxuosos do interior de São Paulo. E tivemos uma crise em 1933 do café, que começou uma época bem difícil para os cafeicultores. Eles vieram assim, vamos colocar assim, 50 anos de abundância, né? Sim. Mas aí teve essa crise, né? Então foi um momento complicado. Foi onde o Hotel Francano começou a passar por algumas crises. Aí passaram vários administradores ali no Hotel Francano, e ali na década de 80, infelizmente, ele teve o desfecho que teve, né? Mas é onde hoje é o Itaú ali, né? Mas era muito bonito o prédio, aí ficou na memória das pessoas. Muitas pessoas ficaram em depressão na época. Porque aquilo ali poderia ter... É assunto, né? Achei fotos, inclusive, da demolição. Então, muito triste, porque eu peguei essa época aí. Eu morava no Rio, mas quando vinha pra cá... Foi na época em que eu nasci, então
Isso é uma vez, eu era bem mais novinha, né? E ainda existia o Hotel Francano, Eu uma tive um vez encontro com o passando lá. Sidney, ex-prefeito, Sim, porque eu conversei com muitas pessoas para compor as histórias, né? certo. E saber de algumas histórias assim de perto de quem viveu ali, né? Uhum, E no escritório dele tem uma foto do Hotel Francano. Então, sim. assim, você vê que foi um marco, né? Foi. Eu tava te contando aqui, eu devia ter, vamos falar aí, há 48 anos atrás, vamos falar assim. Eu passando ali, porque existia o Hotel Francano, Uhum, era fechado e tudo, uhum. eu achei uma carta de alguém que escreveu para um homem escreveu para uma mulher. Na época eu não dei muita bola, mas era coisa da época do Nossa, começo, podia ter guardado, né? uma relíquia. Eu não, Ali não tinham dei salões, tinha um salão rosa. É, Ali, é ali que começou o JK, né? Então, Foi que é lançado o outro patrimônio de JK. Franca. Sim. Então, por exemplo, ali tinha o salão rosa e o salão azul. Isso. E era mármore, o chão era de mármore rosa, vindo da Sim. Itália, mármore italiano. Então, O assim, seu avô também, o seu ele ele trabalhou ali, né? lá. Nesse A hotel prefeitura, nessa época, é onde hoje é o Museu Municipal. Uhum. Então, Sei, que ali isso mesmo. já foi cadeia, fórum, né? Hoje é o É. museu, né? Uhum. Então, Certo. Ivanzinho, vamos falar agora, que você está fugindo do assunto, É. um pouquinho da sua infância no Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho, porque todo mundo te olha assim, quer saber um pouquinho mais. Eu sinto isso, que você estudou no Rio de Janeiro, você teve uma infância bacana lá, né, Ivan? Sim. E a praia quase todos os dias. O Rio, Vamos falar um pouquinho do Rio de o Rio é Janeiro. uma cidade maravilhosa. Uhum. Hoje eu vou só para passear, Para curtir, né, Ivan? Porque porque eu acho assim, você tem um amor muito grande por Franca. Né? Eu acho assim que eu sinto muito que você tem um... Eu consigo separar muito bem as coisas. Por exemplo, em 2009, quando eu me casei, eu voltei para o Rio com a Tati e a Maria Fernanda. Então, nós ficamos em 2009, voltamos em 2010, voltamos rápido. Morei em Copacabana lá. Sim. Eu ia à praia todo dia. Foi muito bacana. Só que o que acontece? Qualidade de vida para você cuidar de uma criança, para o dia a dia, sim, Franca é muito bom. Então, por exemplo, quando você vai para o Rio de Janeiro e fica uma semana, você faz o que o carioca, na realidade, não faz em um ano. Não faz, porque você tá ali para isso. Porque né? as pessoas acham que a vida lá é só farra. Então, por exemplo, é igual São Paulo. As pessoas trabalham, né? Você fala assim, Pão de Açúcar? Tá, vamos depois a gente vai. Então sempre vai jogando, né, pra frente e você acaba não indo. Então, por exemplo, minha infância no Rio foi muito boa. Então, até por isso que eu voltei, quando eu me casei, para o Rio de Janeiro, sim, né? Por conta dessas memórias que eu tinha. Muito. Mas Franca é uma cidade muito boa, tem muita qualidade. Inclusive, quando a gente fala de qualidade, o conceito de qualidade é alto mesmo, até comparado com cidades como Ribeirão Preto, que estão próximos a nós. Então a gente fala assim, indo até para a questão do mercado imobiliário. Nossa, Franca hoje tá voando. Muito. Então todo mundo fala assim, nossa, por que Franca é tão caro? Por que os imóveis em Franca são caros comparados, de repente, até Ribeirão Preto? Não é essa questão de ser caro, muito, o que pesa muito é essa questão mesmo da qualidade, da procura, da demanda. Sim. Então, por exemplo, como em Ribeirão tem uma oferta muito grande de imóveis agora que está equacionando a balança, e Franca ainda está vivendo aquele processo de expansão, então a busca ainda é muito grande, né? Então é uma cidade que está crescendo muito, bastante. Os olhares estão voltados para cá. Então, você vê loteamento que lança e vende aí, ou vende tudo em um dia, ou vende boa parte no dia do lançamento, porque tem uma carência, um represamento muito grande ali de clientes, né? Então aí você pega lá educação, saúde, segurança, saneamento. Aí Franca é considerada uma cidade muito boa. Sim. Apesar dos pesares, toda cidade tem problemas, então claro. A gente fala, porque como a gente está aqui, então a gente enxerga de perto os problemas. Quem está lá em Batatais enxerga os problemas de Batatais. A gente não sabe quais são. Né? Então, por exemplo, como a gente está aqui, então a gente sempre fala, mas Franca é isso, é aquilo. Mas se você considerar as cidades que nós temos no interior de São Paulo e começar
a comparar, Sim, Franca está claro. num ranking lá nas alturas, né? Com Até a nível certeza. nacional. Aham. Então, Verdade. é isso. E agora eu falo assim, carioca com alma francana. Ó. Ai, gente, não pode Francano de deixar. coração. Sim, com Eu amo o certeza. Rio de Janeiro. Eu sei, mas a Franca é uma cidade gostosa mesmo. O Rio já- tem outras coisas que eu é. gosto. Então, por exemplo, você falou a questão da praia. Eu gosto A muito. gente não pode deixar de contar aqui quem que é seu padrinho, né, Ivan? Estou sempre falando. Inclusive, eu estive lá agora, nem um mês, né? Voltei do Rio. Estava tendo um show do Hermeto Pascoal, esse grande músico, né? Que na época até compôs uma música para você, o Bebê. Quem não sabe, Hermeto Pascoal é um multi-instrumentista. Ele é albino, todo barbudo, né? E ele é reconhecido no mundo inteiro. No mundo inteiro, como é internacional, né? Sim. E aí a questão do batismo foi porque meu pai, na época, estava fazendo uma série de eventos com ele, né, de shows e tudo mais, tinha uma proximidade muito grande, uma amizade muito grande com ele, né? Sim. E falei, vamos chamar? Vamos. E Então. ele aceitou, foi o primeiro lá a te ver lá na maternidade, foi um bochicho lá dentro da maternidade, ele com aquele cabelão. Eu cresci com essa influência, né? Por exemplo, lembra do Sebastião Tapajós, também maravilhoso. Gilson Piranzita, então vários Tava lembrando músicos, esses dias do Rafael Rabelo, nossa, pessoa incrível. Quando eu era adolescente, eu falava assim, gente, eu acho que eu não sou, eu tenho alguma coisa diferente, eu não sou normal. Porque eu via a questão musical, né, principalmente, né? Os meus gostos eram comparados assim, de uma pessoa com, sei lá, com 50 anos. Né? Arthur Moreira Lima? Então, é porque... Eu gostava muito, então cresci escutando Diliola Tinquete, né, que eu gostava bastante. Toda vez que eu ouço, eu falo, eu lembro de você. Sim. Ela fez show no Rio de Janeiro também. Já está com. Coloquei, inclusive, no dia do meu tá casamento, a música, né, da Diliola. Foi mesmo. Do Elvis, né? Inclusive, então, hoje aqui, a Tati, minha esposa, está aqui nos bastidores. Tá ali, só tirando fotinha aqui. Muito bacana. Ivan, olha, tá terminando o nosso tempo. Nossa, mas que delícia! Olha, maravilhoso te receber aqui. Obrigado. Né? E você continua sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Obrigado. Fazendo esse trabalho bonito em Franca. Né? Eu falo que é de qualidade, né? Tem que tirar o chapéu. Todo mundo está amando, isso é muito bom. Ah, você é mãe daquele moço que está falando de Franca? Eu falo, sim. É muito legal, porque só ouve falar coisa boa de você, viu? Muito obrigado. E você realmente é um bochicho bom. Eu que agradeço. Muito bom, viu? Falar obrigado com você. Bom, a gente vai estar sempre aqui, você vai voltar, porque, olha, gente, tem história, hein? Tem história, né, Ivan? Sim. E, pessoal, na próxima semana a gente está aqui de novo.